Da mesma forma que eu fiz ontem e um finalzinho hoje, a liberdade, eu vou estudar agora com vocês, a liberdade espiritual nos 4 estágios da vida humana. Vamos ver a liberdade natural no estágio de santidade ou de inocência, como chama a Confissão de Fé do Westminster. A liberdade espiritual no estágio de pecado, a liberdade espiritual no estágio de graça e a liberdade espiritual no estado de glória, tá? Vamos ver a liberdade espiritual no estado de santidade. Que liberdade Adão tinha como homem que era? Vamos lá. Liberdade natural. Eu pergunto, tinha liberdade espiritual no estado de santidade? Tinha? Deixa eu fazer uma perguntinha capciosa agora. Adão foi liberto? Mas presta atenção agora, tá? Adão, tecnicamente, não tinha liberdade espiritual, porque ele não foi liberto, ele não tinha pecado. Ele era santo. Ele só não era imutavelmente santo, mas ele era santo. Então, tecnicamente, eu diria que Adão não possuía liberdade espiritual. Mas o comportamento mostrava que ele era livre para obedecer a Deus. Ele era capaz de agradar a Deus. Ele era capaz de fazer as coisas que traziam prazer ao seu Criador. Nesse sentido, ele possuía o que aquele que tem liberdade espiritual possui. Ele era capaz de agradar a Deus. Às vezes parece que essas duas liberdades vêm sobrepostas. Elas se sobrepõem. Mas tecnicamente eu não posso dizer que ele recebeu essa liberdade espiritual, que essa liberdade faz parte da natureza dele. Não. Se ele recebeu essa liberdade, então ele foi liberto. Mas ele não foi liberto, mas ele era capaz de agradar a Deus. Então, comportamentalmente, Adão era capaz de agradar a Deus. E ele obedecia a Deus perfeitamente. Não havia nenhum defeito de fabricação em Adão. Não havia nada de impuro nele. Não havia nada que obstruísse a prática do bem, de forma alguma. Ele era livre para fazer o bem. Isto é, ele era capaz de fazer o bem. Mas essa liberdade ele não recebeu. Porque se eu admito que ele recebeu a liberdade, eu estava dizendo antes que ele é o quê? Escravo. E ele não foi. Ele era capaz de obedecer a Deus, de fazer coisas que agradavam a Deus. Ele era livre, isto é, capaz de fazer coisas de que Deus se agrada. Mas ele não foi liberto, como você e eu fomos. Porque ser liberto implica em ser escravo anteriormente. Deu para entender? Então, no estado de santidade lá no Éden, embora Adão não tivesse sido libertado, porque ele possuía, atenção, ele possuía uma natureza ou uma inclinação que era santa. E se Adão tivesse somente essa liberdade natural, o que ele continuaria fazendo, Ribeiro? Não pecaria nunca. Então, aquela condição no caso dele especificamente, que tem liberdade natural, e liberdade natural é a capacidade de você agir de acordo com o que você quiser fazer,
o que eu gosto de fazer, mas que esteja em sintonia com o que está lá dentro. E o que está lá dentro em Adão era santidade. Eu vou repetir, porque a gente precisa repetir. Adão não foi liberto porque ele não era escravo. Mas como ele tinha a pureza de alma, a santidade de alma, porque veio assim do seu Criador, tudo o que ele fazia era o bem. Ele não foi liberto, mas possuía a capacidade de agradar a Deus. Até aí alguma pergunta? Pode perguntar. A inclinação dele era santa. Vem amanhã cedo. Vou trabalhar com isso amanhã, que é o mais complicado. Tá bom. Então, alguém tem perguntas sobre a natureza ou a inclinação santa de Adão? Ele teve liberdade espiritual? Ele recebeu essa liberdade? Não. Ele sempre fez o que era próprio dele fazer. Usando a sua liberdade natural, enquanto ele usou a sua liberdade natural, ele fez o que era santo, o que é agradável a Deus. Alguém ia levantar a mão aí? Fala. Se você puder perguntar isso amanhã, pergunta, porque eu posso expor para vocês rapidamente o texto de 1 Coríntios 15. Esse que você falou é 1 Coríntios 15. Adão terreno, o outro é celestial, assim por diante. Me lembra, tá? Oi? Como é que é? Se ele não tinha... Pois é, mas presta atenção, ele não foi liberto, foi? Então eu quero que você responda corretamente, ele não foi liberto, porque ser liberto implica numa condição anterior de ser escravo. Então eu não posso dizer que ele foi liberto por Deus da escravidão do pecado, porque ele veio santo das mãos do Criador. Todavia, eu tenho que entender que ele fazia coisas próprias de quem recebeu liberdade da escravidão. Por exemplo, você hoje é capaz de fazer coisas que agradam a Deus. Antes você não era, mas hoje você é capaz de fazer coisas, mas não perfeitamente. De vez em quando você peca. É quase que de vez em sempre em mim. Mas Adão não teve essa experiência anterior que nós tivemos de cegueira, de corrupção, de incredulidade. Então, eu não posso dizer tecnicamente que ele foi libertado, mas que ele possuía liberdade espiritual, sim, porque ele fazia coisas que eram próprias de quem é liberto, ou seja, capacidade de agradar a Deus, tá? Então, tem que fazer essa distinção, senão nós vamos dizer que ele... Lembra que a liberdade espiritual não é uma coisa natural, ela é recebida, ela é adquirida. Adão não adquiriu liberdade espiritual. Ele portou-se como alguém que é livre, porque era capaz de agradar a Deus. Porque o pecado ainda não havia entrado na vida dele. Tá bom? Eu vou mostrar amanhã que ele, quando pecou, ele perdeu essa liberdade. Ele não é capaz de fazer mais as coisas que agradavam a Deus, por isso que ele se escondeu de Deus. Alguém pergunta mais? Vamos para o segundo ponto. Pois não. Exatamente. Como que era a liberdade espiritual dos crentes do Antigo Testamento? Ok. Lembra bem, aquelas cerimônias tornaram-se, digamos, ultrapassadas ou não mais necessárias,
somente depois de Cristo Jesus. Aqueles que obedeciam aquelas cerimônias, que criam no que Deus falava, esses homens eram livres espiritualmente. Por exemplo, Abrão creu em Deus. Antes Abrão era um idólatra. A Raquel era uma idólatra. Mas quando Deus trabalhou na vida deles, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão e deu a ele a capacidade de crer. Então ele foi liberto espiritualmente. O modo de salvação no Antigo Testamento é exatamente o mesmo do Novo Testamento. Havia necessidade de salvação, lá havia. E quem é o Salvador das pessoas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento? E não há salvação, como é que é? E não há Paulo fala em Gálatas, não há salvação em nenhum outro nome, porque importa que os homens sejam salvos somente pelo nome de Jesus. No Velho Testamento, eu vou mexer em cristologia aqui, mas não, no Velho Testamento não havia Jesus Cristo ainda. O que havia, você sabe? O Filho, muito bem. Aquele que foi chamado de palavra. Como é que João fala? Verbo. Existia o verbo, mas não havia sido realizada nenhuma coisa historicamente no nosso lugar. Por isso que o verbo teve que se tornar carne, assumir a nossa natureza humana para poder libertar. Mas Deus, sabedor de que tudo isso ia acontecer, de antemão Ele salvou os homens do Antigo Testamento. Porque Deus viu todos em Cristo Jesus. Deus olha para um Abraão, um Isaac, um sem vergonha do Jacó, porque Jacó era safado, mentiroso, adorador de deuses estranhos. Obrigado. E Deus encontrou-se com Jacó. Deus mudou algumas coisas da cosmovisão dele. E até que o nome de todo o povo de Deus hoje é o povo de Jacó. Deus teve que mudar Jacó para que ele obedecesse a Deus. A mesma coisa com todos os outros homens. E você? Jesus está no meio aqui. Antes dele e depois dele. Até a história é separada em antes e depois de Cristo, né? AC e DC. E a história humana foi marcada por isto. Porque a redenção que há, tanto aqui como aqui, é por meio dele e através dele. Antes da vinda dele, os homens criam naquele que haveria de vir, no Messias. Depois, naquele que veio, o Messias. Os judeus, de modo geral, eles não creem no Messias. Eles ficam lá no muro de Jerusalém, batendo a cabeça, lá naquele muro, esperando o Redentor chegar. Esses estão cegos, esses não possuem liberdade espiritual. Eles possuem somente a liberdade natural, que é própria de seres humanos. Tá? Se um dia Deus converte um judeu, assim como um gentio, tudo é farinha do mesmo saco. Então Deus liberta essa pessoa das escravidões, ainda que não retire toda a pecaminosidade de nós, mas capacita, habilita as pessoas a fazerem coisas que agradam, como fé, como arrependimento, como tristeza pelo pecado e assim por diante. Então deixa-me falar agora no segundo estágio. Eu falei rapidamente no primeiro estágio da raça humana, que é no estado de santidade. Adão veio santo das mãos do seu Criador. Ele não foi liberto, como eu lhes disse, recebendo uma capacidade de agradar a Deus depois de um determinado período. Não.
Mas como ele não tinha pecado, ele só fazia o que é santo, porque ele possuía liberdade natural. Agora, vamos passar para o outro estágio, que é o estágio da liberdade de pecado. Porque amanhã que eu vou tratar sobre por que ele pecou, se ele não tinha pecado. Tá? Isso é amanhã. Liberdade, então, no estado de pecado. Essa liberdade é exclusiva de quem? A liberdade espiritual. Vamos lá. Ela é inalienável a todos os seres humanos, certo? Não. Ela pertence essencialmente aos cristãos, aqueles em quem Deus operou vida. Então eu posso dizer, sem medo de errar, que os homens no estado de pecado, ou seja, debaixo da maldição divina, eles não possuem liberdade espiritual. Não possuem. Se você usa esta expressão, se você usa a expressão livre-arbítrio nesse sentido, ela respondeu ontem, não. Se você entende que a liberdade espiritual é alguma coisa que nos capacita a fazer as coisas como agradam a Deus, então ele não tinha depois da queda. Adão não mais teve liberdade espiritual. E toda a sua progenie, toda a sua descendência de lá para cá foi nascida debaixo da maldição divina. Deus amaldiçoou tudo, amaldiçoou a terra por causa do pecado dos nossos primeiros pais, amaldiçoou as árvores, amaldiçoou animais, etc, etc. Está no meu segundo livro sobre o habitat humano. Não existe liberdade espiritual no tempo ou no homem debaixo da queda. Não existe. Essa liberdade vem somente quando Deus opera a vida. E então Ele habilita você a agradar a Ele com o que você faz. Não existe. Tá? Nesse sentido, o homem não tem o que se chama por livre-arbítrio. Mas presta atenção, foi a segunda vez que eu usei essa expressão livre-arbítrio hoje. Não usei ontem por causa da confusão que essa expressão causa na mente das pessoas. Amanhã eu vou voltar a trabalhar com isto. Então, após a queda, Adão já não mais pecou, não mais pôde agradar a Deus. Ele perdeu a liberdade que ele tinha. Isto é, não é a liberdade espiritual. Ele perdeu a capacidade de agir como quem é livre age. Ele perdeu a capacidade de agradar a Deus. Ele fugiu de Deus. Ele sabia da besteira, ele entendeu a besteira que ele fez. Mas ele entendeu assim, sabe por que eu pequei, Senhor, contra ti? A mulher que tu me deste. Não é isso? Ele culpou Deus pela queda dele. Isso aqui amanhã a gente vai tratar. Ele nunca reconheceu realmente o seu pecado, a sua tristeza, a sua dor pelo pecado. Eu tenho briga com alguns colegas meus que estudam, que trabalham comigo, porque alguns deles têm a tendência de falar que Adão foi salvo, que recebeu a liberdade espiritual. Não há na Escritura nenhuma indicação de que ele tenha recebido vida. Eu até queria que ele fosse, chegar lá na glória, dar um croque nele pelas burradas que ele fez, e nós todos pagamos pelo pecado de Adão. Mas não há nenhuma referência na Escritura. Cada vez que a Escritura se fala de Adão, ela fala de alguma coisa negativa dele. Fala de uma coisa triste que ele fez. Então, eu acho que não. Mas eu não sou Deus, eu não sei dos detalhes da intimidade de Deus com ele, operando vida nele. Eu não sei. Deus pode ter salvo? Pode. Apenas Deus não deixou registrado isso na Escritura. Tá? Então, toda a descendência de Adão, e eu e você somos filhos de Adão.
somos descendentes de Adão. Carregamos conosco o pecado da raça. Somos nascidos com essa maldição, somos gerados e nascidos com essa maldição. Até que Deus nos liberte dessa maldição, concedendo-nos vida. Mas a inclinação moral de Adão depois da queda foi de desagrado de Deus. Desagrado de Deus. A sua inclinação moral passou a ser ruim, negativa. A Bíblia fala que quem está na carne aqui, esse nome de inclinação pecaminosa, quem está na carne não pode agradar a Deus. Porque quem está na carne não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu estou citando aqui Romanos 8, 5 a 8. Adão perdeu a capacidade de agradar a Deus. E de lá para cá, a menos que haja a obra divina nas pessoas, ninguém agrada a Deus. A queda implica em perda da retidão. A Bíblia diz que Deus nos fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Então, a queda fez com que a retidão desaparecesse dos homens. Logo, para que haja capacidade de agradar a Deus, é necessário que Deus tome a iniciativa e vivifique o homem. Vamos ver agora um pouquinho sobre liberdade espiritual no estado de regeneração, ou no estado de graça. Eu não vou me delongar nisto, porque o tempo urge. Então deixa eu ver aqui, liberdade no estado espiritual, no estado de graça. Eu estou falando a vocês aqui, eu estou pressupondo que todos vocês foram gerados de novo e nascidos de novo. Portanto, eu estou afirmando que vocês receberam vida, vocês receberam libertação dos pecados. Eu vou ler aqui um texto da Confissão de Fé de Westminster, preste atenção no texto, que é curioso, vocês deviam conhecer. Aspas. Quando Deus converte um pecador, que é o seu caso, é o meu caso, e o transfere para o estado de graça, lembra, estado de queda, de morte, para o estado de graça, Deus o liberta da sua natural escravidão ao pecado. E somente pela sua graça o habilita a querer e fazer o bem, com toda liberdade, o que é espiritualmente bom, isto é, espiritualmente aceitável. Mas isso de tal modo que, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, mas também o que é mal. Este é o caso no estado de graça, da liberdade espiritual. Deus me deu liberdade, Deus deu a você liberdade, mas a liberdade que Ele deu não foi uma liberdade completa. A liberdade nossa não é plena ainda. Somos capacitados a fazer o bem, mas não perfeitamente, não completamente. Por isso que você peca ainda, porque Deus não completou a redenção dele em você. Então você pode fazer o bem, muitas vezes você já fez e ainda vai fazer, mas não é completa ainda. Não é perfeita ainda essa liberdade. Porque a liberdade é aperfeiçoada. Como Deus, você sabe, quem é médico sabe, o que é uma seringa? Todo mundo sabe, né? Não precisa ser médico. Seringa. Você pega, como é que chama aquela parte de apertar? Êmbolo. Quando você empurra o êmbolo,
fica uma parte, digamos, quase que de vazia de oxigênio, e a outra parte cheia ainda. Quanto mais você é trabalhado por Deus, menos pecado você comete. Quanto mais você é impulsionado por Deus, menos pecado você comete. Agora, quando você não cresce espiritualmente, quando você é menino espiritualmente, quando você é levado por qualquer vento de doutrina, isso significa que você ainda tem uma ação, embora redentora, mas não completada de Deus, pequena de Deus em você. Por isso que a salvação é um processo que acontece paulatinamente até que Deus complete. E quando Deus completar a redenção em você, Ele leva você daqui. Mas enquanto essa redenção não é completada em você, você tem pecados. Então você peca ainda, porque ainda você possui inclinação pecaminosa. Quando você faz coisa boa, santa, que agrada a Deus, você faz porque você agora tem alguma coisa que você não tinha antes, a vida que Deus botou em você. O êmbolo mostra, quanto mais cheios de alguma coisa, mais vazio de outra. E assim por diante. Eu queria que vocês entendessem que no estado de graça todos nós somos libertos. Então, por causa da corrupção, estou lendo o texto novamente, é o texto da corrupção. Por isso, por causa da corrupção existente ainda no crente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom, mas também o que é mal. Esta é a minha história. E eu creio que também é a sua história. Tudo que Deus tinha que fazer para a sua redenção, historicamente já foi feito. Quando Ele disse, está consumado. Não tem mais nada para fazer em lugar de nós, fora de nós. Tudo já foi completado, fora de nós. Mas Deus não terminou as coisas dentro de nós. Esse é um processo, a redenção nossa. Só termina quando Cristo voltar ou quando Ele levar-nos daqui. Você já é livre, mas não completamente livre. É por isso que nós temos que pedir que Deus nos limpe, Deus nos santifique, Deus torne-nos cada vez menos pecadores, cada vez mais capacitados a agradar e agradar e agradar a Deus. Então isso é no estado de redenção, no estado de libertos da escravidão. Você não é escravo do pecado mais, mas você ainda peca. Para terminar aqui, liberdade espiritual no estado de glória. No estado de glória, você terá o completamento da redenção tua e você será livre perfeitamente, livre de modo completo, porque lá, no estado de glória, porque a redenção terá sido completada, você nunca mais vai pecar. Você agradará a Deus completamente. Agradar a Deus completamente. É similar esse estado ao de Adão antes da queda. Adão antes da queda tinha a capacidade de agradar a Deus plenamente. No estado de glória, agradar a Deus completamente. A diferença é que no estado de santidade lá no Éden, não era uma santidade imutável. Por isso que a confissão fala que mudavelmente
Adão, que estava em santidade, ele migrou para o lado do mal. Então, enquanto Adão, no estado de santidade, possuía a capacidade de agradar a Deus, mas mudavelmente ele podia cair, que foi o que aconteceu, que vamos trabalhar amanhã. E no estado de glória, nós seremos, digamos, imutavelmente santos. Isto é, nós nunca mais haveremos de desagradar a Deus. Perceba que liberdade espiritual não é a mesma coisa que liberdade natural. Você continuará a ter liberdade natural lá na glória. Por quê? Porque a essência vai estar mudada. Não, ao contrário. Você vai ser livre. Você vai fazer as coisas que você quer, o que der na sua telha, coisas que agradam a você. Acontece que como Deus limpou você àquela altura, você só vai fazer o quê? A inclinação do coração. Lembra bem, você para sempre continuará a ser uma pessoa livre, falando de liberdade natural. Liberdade natural, lembre, é fazer as coisas que combinam com o que está lá dentro. Como àquela altura Deus já terá limpado você toda, então você só vai fazer o que agrada a Deus. Tá? E não vai voltar mais a fazer o que foi feito no Éden. Isso é coisa boa. Amanhã eu vou trabalhar com isso aqui. Pois não. Como é que um cara santo peca? Não tinha inclinação pecaminosa. Perfeito. Como é que ele pecou? É a história de amanhã. Eu não estou fugindo do pau, não. É que eu vou mexer nisso mais amanhã. Tá? É na terceira liberdade chamada liberdade de escolha contrária. Tá? Eu vou mexer nisso amanhã. Irmãos, eu vou parar porque já são 21h50. Estas coisas que eu estou lhes trazendo não é comidinha, não é quirerinha, não é leitinho, é comida pesada. E nós precisamos aprender a trabalhar com o que Deus nos deu. Deus nos deu mente para estudar, para refletir, para ponderar. E eu queria que vocês desfrutassem destas coisas que Deus deu a vocês, que vocês aprendam a entender a Escritura como um todo. Se eu não tivesse essa noção da Escritura, eu não seria capaz de falar essas coisas que eu estou lhes falando. Então, aprendam a lidar com essas verdades. A doutrina da liberdade humana é fundamental. Mas como liberdade não é definida corretamente, não é explicada corretamente, eu pergunto, tem liberdade? Ela diz, não. Tem liberdade? Tem. E todos nós ficamos sem saber o que liberdade significa. Então, eu estou tentando destrinchar. Não existe um só conceito de liberdade. Nós já vimos 2 conceitos de liberdade. Liberdade natural e liberdade espiritual. Amanhã a gente vê o terceiro, que o cara está doido para vir, para saber, mas ele tem que esperar até amanhã. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, porque um dia Tu nos vivificaste. Tu nos tiraste das trevas, nos tiraste da surdez. Tu nos deste um coração novo, que passou a Te amar quando antes não Te amava. E nós passamos a crer nas coisas que antes não críamos. Nós passamos a fazer muita coisa boa que antes não éramos capacitados a fazer. Tu nos libertaste espiritualmente. Bondoso Deus, faz-nos entender isto, entender a distinção entre essas 2 liberdades. E dá-nos graça amanhã, ainda mais, para compreender a mais difícil de todas elas. Ilumina a minha mente para que eu fale as coisas com correção, que eu defina as coisas de modo que facilitem a vida dos irmãos. E dá aos irmãos olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender a Tua verdade.
Nós rogamos em nome de Jesus. Amém.